Bom dia, boa tarde ou quem sabe, boa noite. O Psicocast está começando. Esse é o episódio 31 de um podcast que alia a arte à saúde mental. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema especial, pois está vinculado diretamente ao nosso podcast. Vamos conversar um pouco sobre fobias, como e quando tratá-las. Eu sou a Paula. E eu sou Ana Paula. Somos estudantes de medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. No episódio de hoje, contamos com a presença da Júlia. Ela é psicóloga pela PUC de São Paulo, mestre e doutora em psicologia experimental, análise do comportamento, também pela PUC de São Paulo. Ela atua como psicóloga clínica em consultório particular. Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer conversar com vocês sobre esse assunto. Eu espero que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês. Sabe o que é se sentir diferente? Sentir-se único, mas de um jeito ruim quando está perto de pessoas e sentir palpitações, falta de ar, tontura, sentir o rosto queimando, suor, tendo a visão embaçada? Sabe o quão ruim você querer se sentir livre e apenas sair na rua e já se sentir observado? E sentir-se tão desconfortável que o único lugar de conforto é no seu quarto trancado e isolado, porque qualquer contato humano te apavora e provoca tudo isso? Se alguém te puxar um assunto bobo, que seja, você começa a tremer, gaguejar, dar um branco e não entender nada do que a pessoa disse? Oh, não sente isso? Então dê graças a Deus de ser alguém normal, porque ser assim é viver um inferno dentro de si mesmo. Esse é um poema de um autor desconhecido. Ele descreve bem o sentimento de uma pessoa com agorafobia, uma fobia social de espaços grandes e abertos. Mostra um pouco como a fobia pode afetar a vida de uma pessoa, tornando difícil até a comunicação, uma simples conversa. Júlia, com certeza nossos ouvintes já ouviram falar um pouco de fobia. É um termo que está no nosso dia a dia, né? Por exemplo, tenho aracnofobia, tenho fobia de altura, fulano tem claustrofobia. Nós sabemos que as fobias se tratam de medo e ansiedade relacionadas a determinadas situações. Visto isso, você poderia nos esclarecer o que são de fato as fobias? Como diferenciar o medo comum de um problema de saúde mental como a fobia? A fobia é um tipo de transtorno de ansiedade comum, em que o medo e a ansiedade diante de uma situação ou objeto específico ocorrem em uma intensidade que é desproporcional ao risco ou perigo real. E essa situação ou objeto é evitada pelo indivíduo sempre que possível. Então, esse medo, essa ansiedade ou esquiva traz um sofrimento importante e costuma prejudicar a vida social ou o trabalho do indivíduo. Então, o que diferencia um medo comum de uma fobia é a disparidade entre o medo ou ansiedade e o risco real, e também o prejuízo na vida da pessoa. Por exemplo, digamos que eu queira saber se o meu medo de barata é um medo comum ou uma fobia. Quando eu vejo uma barata, meu coração dispara e eu começo a gritar. Saio correndo na direção oposta à barata e chamo alguém para tirá-la dali. Minha reação de medo ou ansiedade é desproporcional ao risco? Isso até daria margem para discussão. Nesse caso, quando o grito e o coração disparado se devem à barata propriamente dita, e quanto que se deve ao susto, né? Que, em geral, quando a gente grita quando vê uma barata, é que a barata apareceu ali e a gente levou um susto. De qualquer forma, a barata é um inseto que pode transmitir doenças. No nosso contexto sociocultural, é esperado que a gente reaja dessa maneira diante de uma barata, né? Então, mas se eu deixar de sair de casa no verão para não correr o risco de encontrar uma barata na rua, ou se eu trabalhar num restaurante que siga todas as normas de higiene e ainda assim eu começar a faltar ao trabalho com medo de encontrar uma barata e tiver reações emocionais muito intensas diante, por exemplo, de uma foto de barata ou mesmo de falar em barata, talvez aí a gente esteja diante de uma fobia. Procurar um especialista é super importante, tanto para fazermos essa diferenciação entre um medo comum e uma fobia de fato. Vimos então que as fobias possuem diversas possibilidades quanto à manifestação dos sintomas. Sendo assim, uma avaliação de cada individualidade se faz necessária. Assim, senhora Júlia, quando devemos procurar um profissional para fazer esse diagnóstico?
E quais profissionais podem, de fato, fazer esse diagnóstico? Como ele é feito? As pessoas devem procurar um profissional quando esses medos nos trazem um sofrimento intenso e atrapalham as nossas vidas, nos impedindo de trabalhar, de sair e de interagir de forma saudável com outras pessoas. Esse diagnóstico ele pode ser feito por um médico, de preferência por um psiquiatra, ou então por um psicólogo. Sabemos que existem fobias de situações diferentes, como de animais, por exemplo, aracnofobia, como claustrofobia, fobia social, entre outras comuns que se ouve falar. Muitas vezes pensamos que podem ter relação com traumas, principalmente na infância, como levar uma picada de inseto e desenvolver fobia relacionada a insetos, ou como ficar preso em algum local fechado por determinado tempo poderia levar a uma claustrofobia. Então, Júlia, realmente existe alguma relação entre traumas e fobias? E podem existir fobias sem nenhum trauma anterior? Explica pra gente, por favor. Essa pergunta é muito boa. Primeiramente, eu acho importante a gente deixar claro o que a gente está chamando de trauma aqui, tá? Eu não me refiro ao conceito de trauma usado pela psicanálise, mas eu estou chamando de trauma alguma experiência passada, não necessariamente na infância, que foi aversiva e produziu uma resposta emocional intensa. Então, alguma coisa que foi muito desagradável e que produziu uma reação ali fisiológica intensa, tá? Algumas fobias podem sim ter origem nessas experiências traumáticas ou aversivas, mas a grande maioria das fobias tem origem desconhecida. Então, uma pessoa com fobia de cobra pode nunca ter visto uma cobra na vida, né? E a gente sabe também que pode existir uma predisposição genética. Então, por exemplo, parentes de primeiro grau, a pessoa que tem um parente de primeiro grau que tem fobia tem mais chance de ter uma fobia. E também um indivíduo que já apresenta uma fobia tem mais chance de desenvolver outras fobias, né? Então, assim, a origem ela é um pouco, sim, ela não é muito clara, mas o que a gente sabe é isso. Como comentamos mais cedo, o termo fobia está no vocabulário popular. Isso pode trazer uma certa desvalorização do real problema que muitas pessoas enfrentam. O que eu quero dizer, doutora Júlia, é que muitas vezes as fobias podem não ser levadas a sério e isso atrapalhar a busca por um diagnóstico e, consequentemente, pelo tratamento. Pensando nisso, quando devemos pensar em tratar uma fobia? Quais as diferenças entre o tratamento precoce e um tratamento mais tardio? Então, quanto ao tratamento, a gente deve tratar uma fobia quando esse quadro traz sofrimento intenso e prejuízo na vida do indivíduo, né? E um tratamento precoce, ele tende a apresentar uma resposta melhor e mais rápida, pois os danos que o transtorno pode causar ainda não são tão grandes. Então, vamos imaginar que é mais fácil a gente ajudar uma pessoa que está atolada até as canelas a sair dali do que alguém que esteja atolado até o pescoço, né? Então, é mais ou menos essa metáfora aí de por que será que que o tratamento precoce ele é mais eficaz e mais rápido, né? Porque a pessoa, vamos dizer assim, ela está menos atolada. Júlia, entendendo a importância do tratamento, gostaria de conversar um pouco mais sobre isso. Já ouvi falar sobre a terapia de exposição, a qual a pessoa entra em contato com o objeto da fobia. Isso é verdade? Pode ser usado em todos os casos? A terapia de exposição é o tratamento padrão ouro para as fobias, é o que tem mais evidência de efeitos benéficos de resolver a questão, né? Ela consiste numa exposição gradual ao objeto da fobia. Então, vamos imaginar aqui uma pessoa que tem uma fobia de elevador. Então, a gente começa pensando junto com o paciente qual que é a situação que produziria respostas emocionais mais intensas. A gente vai fazer uma hierarquia aí. Então, vamos dizer que o pior que ele pode imaginar seja subir do térreo ao 15º andar no elevador sozinho à noite, né? Então, a partir daí, a gente vai elencando situações que produzam respostas um pouco menos intensas, né? E daí aqui a gente viu ali que aqui produz alguma reação emocional, mas bem leve, seria, por exemplo, conversar sobre elevadores, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar conversando sobre elevadores, até que isso não produza mais respostas emocionais. Então, conversar com o elevador, sobre elevador, se torna
se torna neutro ali para aquela pessoa, né? Então, quando a gente chega aí, a gente passa para a situação seguinte, que gerava um pouco mais de reação, como, por exemplo, ver a foto de um elevador. Daí depois, quando olhar para a foto do elevador, não gerar mais respostas emocionais, a gente pode dizer que foto do elevador virou neutro, se tornou neutro, né? E daí a gente passa para a situação seguinte, né? Que pode ser, por exemplo, assistir um vídeo de um elevador. E assim por diante. Até que a gente chega ao nosso objetivo, que seria subir sozinho à noite do térreo ao 15º andar, né? É importante essa questão de fazer gradualmente. Alguém pode se perguntar, né? Por que eu não posso começar já para ir mais rápido no objetivo? Então, assim, já começa ali no subir sozinho à noite até o 15º andar. O problema é que a resposta emocional é muito intensa, né? Então, é mais provável que a pessoa não aceite, que aquilo demore mais e que vai ser muito, muito sofrido para aquela pessoa, né? Então, o gradual é um passo muito importante ali, porque a pessoa vai ter aquela reação emocional, mas a reação emocional vai ser mais leve. Se a gente já começar com aquela reação tão intensa, assim, a chance de dar errado é muito grande, né? Então, é importante que esses passos sejam graduais, né? E que essa hierarquia seja feita em conjunto com o paciente, porque o paciente que vai avaliar, né? O que produziria mais ou menos reação emocional para ele, né? Bom, a princípio, a terapia de exposição pode ser usada com qualquer tipo de fobia, mas é importante que esse trabalho seja realizado por um profissional treinado, né? Porque se ele for feito de maneira incorreta, ele pode até piorar o caso. A tecnologia está cada vez mais presente na medicina, e isso não é diferente da saúde mental. A realidade virtual tem sido uma aliada na terapia de exposição. Como funciona a terapia com realidade virtual? Eu nunca usei a realidade virtual, mas seria como a terapia de exposição, que eu falei há pouco, com situações mais semelhantes àquelas geradoras de respostas emocionais em um ambiente seguro. Então, se a gente pegar o exemplo anterior, alguém com fobia de elevador, essa pessoa podia estar virtualmente em um elevador, sentada ali no consultório, mas com aquela experiência, com aquele equipamento, é como se ela estivesse ali dentro do elevador. Isso é mais próximo da situação alvo, né, que seria estar dentro do elevador, do que assistir um vídeo, mas ainda não seria de fato estar no elevador, né? Então, se a gente pensar na questão da importância das coisas acontecerem gradualmente, a gente consegue ainda quebrar mais esses pequenos passos, né? E também em outras situações em que a exposição ao objeto da fobia possa ser perigosa ou economicamente inviável, eu acho que esse tipo de tecnologia é muito benéfica. Doutora Júlia, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. As portas do Psicocast estarão sempre abertas para você. E sinta-se sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Quando precisarem, é só chamar. Nosso podcast está chegando ao fim. E enquanto o nosso próximo episódio não sai, aqui vai uma sugestão de filme que retrata o personagem principal com fobia. O filme se chama Apaixonado Thomas, no qual Thomas lida com a agorafobia. Ele vive trancado há 8 anos em seu apartamento, sem contato físico com ninguém, devido ao medo mórbido e angustiante de lugares públicos ou grandes espaços abertos. O filme mostra a dificuldade e como a agorafobia pode prejudicar a vida cotidiana, social e pessoal de quem vive com o transtorno. Além do filme, existe um conteúdo digital de fácil acesso na internet que é ótimo para conseguirmos mais informações, trocas de experiências e entender como podemos contribuir com a inclusão das pessoas com TDAH em todas as idades nos ambientes de interação social. Indicamos o portal da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, que pode ser acessado pelo site tdah.org.br e as páginas @Vamos Falar de TDAH, @ADBA_TDAH_Brasil no Instagram. O Psicocast foi criado com o intuito de trazer mais luz
as pautas relacionadas à saúde mental e de combater os preconceitos atrelados a essa temática. Obrigada, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. Não deixe de nos seguir no Instagram. Nosso perfil é o @psicoeducação e lá você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros, músicas ou filmes indicados em cada episódio. Esperamos vocês no próximo episódio. Lembrando que o Psicocast vai ao ar mensalmente. Um grande abraço. Tchau, tchau.